Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus, irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Então vamos orar, vamos continuar orando que Deus vai fazer a sua obra, amém? Amém. Então, amados, nós vamos estar falando sobre Noé, o chamado de Noé, que está no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Eu vou ler até o 22. Gênesis, capítulo 6, amém? 13 ao 22. Do 13 ao 22. Já está ali na Quem tela. tem a sua Bíblia, ou se não tiver, pode acompanhar na tela, amém? Eu vou ler na tela, que está mais fácil. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofé, farás compartimentos na arca de betumaras, por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás, de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás uma arca, uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Falhei-as e andares abaixo segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne e que há espírito de vida debaixo dos céus. É forte, hein, amados? Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que viver, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e ti serás para mantimentos, e a ti e a eles. Amém? Mais um versículo. Esse é o chave, amados, o último. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém, amados? Amém. Graças a Deus, não é? Quem está disposto aí a fazer que nem Noé? Nós cantamos um louvor hoje, né? Agora, falando sobre isso. Até o bispo Márcio veio me perguntar. Daqui a pouco a gente vai louvar de novo, tá? Tá bom, Claudinho? Quem está disposto, né? Sabe qual que é, né? Eis-me aqui? É isso aí. Amém? Amados, nós vamos falar hoje sobre Noé, né? E a gente colocou aqui 3 tópicos que nós vamos desenrolar aqui na ministração. Exatamente, meus amados. Aqui é para falar do chamado profético, né? Do propósito do chamado profético de Noé, não é? Nós encontramos aqui 3 coisas muito importantes que nós precisamos observar. E, Fabiana, dessas 3 coisas, a primeira, qual que é? A primeira, mas sem dúvida, é a fé, né? É a fé? É a fé. Por que a fé? Porque você imagina, né? A pessoa construir... Nunca choveu lá, né? Verdade. Não existia chuva. Né? É uma coisa assim... vai ter um dilúvio como? Eles nem conheciam chuva, amados. Né? É fé pura. Eu acho que o maior aqui é a fé. E é o primeiro, irmãos, que nós vamos falar. A fé, irmãos. 3 elementos. Coloca aí, ó, anota aí, tá? Para você não esquecer depois. 3 características do chamado profético de Noé. Amém? Fé.
a primeira coisa é fé. Hebreus capítulo 11, 1, fala da plenitude da fé, não é isso? O que é fé? Fé é a esperança, não é? Fé é a esperança, não é? A certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Um pouquinho mais adiante ainda em Hebreus, fala que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Deus existe, porque sem fé é impossível. Então precisa ter fé, sim ou não? Sim. Porque sem fé nós não conseguimos, irmãos, agradar a Deus. Amém? A fé, ela tem uma característica muito importante na vida do cristão, não é isso, Fabiana? Se aconteceu alguma coisa na sua vida que você teve que ter fé para poder superar? Diversas, né, amados? Diversas. Tudo a gente tem que ter fé, né? Tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Porque, amados, a gente não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer e como vai acontecer, né? A gente segue a vida, né, tendo fé e colocando nas mãos do Senhor, né? Eu mesmo estou vivendo isso na minha vida, né? Essa situação do meu pai, eu estou na fé, né? A gente está na fé, a gente ora, a gente crê, estamos na fé. E eu creio que cada um aqui, com certeza, passou por um momento que teve que sua fé ser provada, né? Pela fé, irmãos, nós alcançamos testemunho. Está em Hebreus ainda 11. Depois você medita na sua casa. Pela fé, Ana Thelma, nós alcançamos testemunho. Amém? Pela fé, nós alcançamos testemunho. Por que o pastor Rui testemunhou aqui na quarta-feira? Porque ele creu, ele teve fé, amém? Então ele alcançou o testemunho, ele tem coisa para contar, ele tem experiência para contar, amém? Se eu chamar o pastor Rubens aqui, nosso apóstolo Rubens, né? Para ministrar aqui sobre fé, ele vai ficar, irmãos, uma semana falando aqui das experiências de fé que ele teve, não é isso? Faz assim para o apóstolo Rubens. Nossa apóstola Leonilda ali, ó. Pode aplaudir o Senhor. Amém? Nunca podemos esquecer desses cabeça branca, né? Nunca podemos esquecer, irmãos, dessas pessoas que nos passaram a sua experiência. Não é verdade? Meus irmãos, a fé, ela nos dá, amém, a oportunidade de alcançar testemunho. Amém? Porque o testemunho é tanto aquilo que a gente conta, bispo, também como é aquilo que Deus conta de nós, sabia? Amém? Se você for lá em Jó, amém? Você vai ver que Satanás, ele se aproximou de Deus, né? E de onde vens? Aí ele fala assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ah, é? O que é que Deus faz? Deus dá testemunho de Jó. Deus fala, amém? Irmãos, a fé... Deus dá testemunho de nós, irmãos. E quando Deus dá testemunho de nós, é porque, Fabiana, existe uma via de mão dupla. Eu creio em Deus, mas Deus crê em mim? Eu creio em Deus, mas Deus acredita em mim? Eu tenho fé em Deus. Sérgio, mas Deus tem fé em mim? Aí Deus falou assim para Satanás, olha, tu viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, correto, que busca Deus, que me teme e se desvia do mal? Amém? Quantos podem assim dizer, eu alcancei testemunho do nosso Deus? Levanta a mão, irmãos. Profetiza na sua vida. Aleluia, aleluia, Jesus. Pela fé nós adoramos também a Deus, amém? Pela fé nós adoramos também a Deus. Eu anotei aqui uma outra referência, mas eu quero voltar lá em... meu Deus do céu, qual foi o primeiro adorador, Cláudio? Qual foi o primeiro adorador? Deve ser o Cláudio, né? Aleluia, Jesus. Vamos brincar de passo a repassa? Quem sabe qual foi o primeiro adorador aí? Levanta a mão. Tá lembrando não? Abel, gente. Abel, né, pastor Rubens? Quando for oferecer a oferta, Caim e Abel, amém? Pela fé, irmãos, aqui em Hebreus também fala, pela fé, Abel ofereceu sacrifício de louvor e foi aceito por Deus, amém?
fé. Quem tem fé, diga aleluia, eu tenho. Aleluia, Jesus. E pela fé, irmãos, olha só, nós alcançamos testemunho, amém? Nós adoramos a Deus. E em terceiro lugar, pela fé, nós não veremos a morte. Como assim? Você não vai morrer, pastor Castro? Você não vai morrer, bispo? Hã? Vai morrer não, Fabiana? Vamos, né? Amém? Só que, olha, lá em Gênesis capítulo 5, 24, você vai ver que Enoque, amém? Enoque é um homem, amém? Que ele foi trasladado, amém? Em Hebreus também dá testemunho de Enoque, olha só que interessante. E porque fala lá em Hebreus que Enoque, pela fé, não viu a morte, amém? E eu posso agora profetizar na nossa vida que pela fé, Paulo, nós não veremos a morte. Qual morte? A morte espiritual. Aquela morte que lá no Jardim do Éden, ela foi transmitida ao homem através da desobediência pelo pecado. Amém? Então, pela fé, meus irmãos, aleluia, nós alcançamos testemunho, tanto para os irmãos como de Deus. Pela fé, nós também adoramos a Deus e a nossa adoração chega até Deus, amém? E pela fé, o que é que acontece? Nós não experimentaremos a morte espiritual. Amém, Fabiana? E qual que é o segundo, Fabiana? Glória a Deus, amados. Tem 2 versículos aqui, ó, que ele fala de... O segundo é a obediência que nós colocamos. Amém. Posso falar os 2 versículos que falam de obediência? Pode falar. Está lá no 22 que nós acabamos de ler, que diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez, obediência. E o 7:5, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara, novamente, obediência. Amém? Primeiro é fé, segundo, obediência, amém? Olha só, meus irmãos, o que é a obediência, né? A obediência, diga assim, é fazer conforme foi orientado, amém? Deus falou para Noé, Noé, vai lá e pega madeira de gofer e faz uma arca, amém? Por acaso Noé falou assim para Deus, não Deus, não é melhor fazer com madeira de pinos? Por acaso não é melhor fazer com peroba? Né? Peroba tá até o óleo que as pessoas passam na cara, sabe? Né? Não, Sérgio, cara de pau tem que usar óleo de peroba, né? Noé fez essa indagação com Deus? Não. Noé, aqui está o texto, diz assim, e assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém? Por que é que nós sofremos? Porque Deus manda muitas vezes a gente ir por um lado, a gente vai para o outro. Não é isso? Por que que a gente sofre? Porque Deus ensina a gente a fazer a coisa certa, a gente quer fazer a errada e a gente insiste na errada. Amém? Então, irmãos, para a gente entrar nesse propósito de Noé, a primeira é ter fé e a segunda é obedecer. Amém? Jesus, olha, lá em Mateus capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, 28. Jesus fala uma parábola para os seus discípulos e para os fariseus. Olha só, um homem tinha 2 filhos. A um filho ele foi lá e disse assim, olha, filho, vai para a vinha trabalhar. Aí então aquele filho disse, não pai, eu não irei. E o outro disse a mesma coisa, filho, vai trabalhar. E aquele outro filho disse, pai, eu irei. Só que prolongando ali o texto, o que disse que não ia foi. E o que disse que ia não foi. Qual deles obedeceu? O que falou que não ia e foi? Ou o que falou que ia e não foi? O que falou que não ia e foi. Não é isso? Amém? Porque, irmãos, obedecer é uma briga, irmãos. Obedecer, irmãos. Você pensa que obedecer é fácil? Não. Tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de estar no churrasco, vocês não acham que seria melhor? A carne, vai falar uma picanha agora, no preço que está, Jesus amado. Hein? Gratuito ainda? Hã? Na faixa? Ah, não, sinceramente, Bispo Márcio, esse culto aí hoje eu não vou comparecer não, eu vou para a picanha. É ou não é? Porque a nossa carne, ela prefere as coisas terrenas, não é verdade? E obedecer, irmãos,
quando a gente vai entrar nesse contexto, Bispa Nivalda, de entrar e conhecer o chamado, a gente vê uma briga interna, não é? Dentro do nosso homem, o nosso homem espiritual com o nosso homem carnal. O homem espiritual, ele quer as coisas de Deus, mas o homem carnal, ele quer ficar dormindo, assistindo televisão. Sim ou não? É ou não é? Então aqui, ó, aquele filho disse assim, olha, eu não vou, pai, eu estou cansado, eu não quero ir e tal. Mas depois o filho pensou melhor, não é, gente, mas o meu pai é tão bom, né? Não é assim que a gente faz, irmãos? Não dá rebeldia às vezes da gente? Fala aí, quem já foi rebelde alguma vez aqui? Fala assim... Levanta o dedinho assim. Ah, Deus, eu não. Isso aí não é para mim, não. Ah, eu vou largar isso para lá, eu vou desistir, né? Quem já não fez que nem Jonas, né? Quem já não fez? Quem já tomou uma atitude, né? Meu Deus, pastor Rubens, que esses cabelos brancos aí, irmã Leonilda, quantas vezes? Meu Deus, esse povo só me dá trabalho. Oh, não aguento mais isso, Jesus amado, né? Carro do pastor Rubens teve uma época que parecia mais uma ambulância do que carro de passeio, né, pastor? Todo doente, enfermo, ia lá na casa dele, só faltou lá, pronto socorro do Rubão, né? Então, irmãos, às vezes, irmãos, a gente tem que brigar, amém? Para ser obediente, irmãos, não é fácil não. Diga assim, eu vou brigar com o meu homem carnal, porque eu quero obedecer. Amém? Aleluia, Jesus. E o terceiro, Fabiana, qual que é? E o terceiro, sem dúvidas, amados, é a perseverança. Porque esse homem perseverou, né? Quem está disposto a perseverar aí pelo seu chamado, hein? Quando o bispo falar, vai lá pregar. Faltando 15 minutos para o culto, né? A pastora, né? Perseverança, amados. É preciso ter perseverança para cumprir os chamados. É verdade. A Fabiana teve que perseverar hoje. Ela não queria não estar aqui, sabia? Ela falou assim, não, eu não vou não. Ixi, eu tenho vergonha, eu não sei falar, e etc. Depois do culto de quinta, eu acho que eu não vou mais negar, não. É verdade. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Olha só, irmãos, fé, obediência e perseverança. Guarda essas 3 palavras no seu coração. Escreve ele no seu coração. Amém? Escreve ele, meus irmãos. Porque, irmãos, dessa pandemia, quantas pessoas não perderam a esperança, irmãos? Quantas pessoas não estão revoltadas? Quantas pessoas não perderam entes queridos, né, Fabiana? Nós, meu Deus, o que nós perdemos, irmãos? De pessoas... Não é? Quantas pessoas não perderam o seu emprego, não perderam o seu sustento? Está ali a minha prima Sandra, meu Deus do céu, orava por ela, Jesus, dá um socorro para essa mulher. Tinha uma van escolar, irmãos, as escolas tudo fechadas, como é que a mulher vai pagar a prestação? Como é que a mulher vai se sustentar? Irmãos, se não é orando, se não é pedindo misericórdia a Deus, não é? Se não é tentando buscar um socorro de Deus, não é verdade, Fabiana? Então a perseverança, irmãos, é aquele estágio, não é? Em que Noé, ele recebe um chamado, amém? Só que o chamado de Noé não era para ir, era para ficar. Olha só que interessante, né? Às vezes Deus chama a gente para enviar, não é? Não vou entrar nesse contexto não, mas Deus chamou Noé para ficar. Ó, Noé, não é para você ir, é para você ficar, é da sua casa, é do seu terreno, é do seu quintal, amém? Que você vai testemunhar do que eu vou fazer, uma grande obra na terra. Então muitas vezes é para ficar. Amém? E Deus chamou Noé nessa condição. E Noé teve que ser perseverante, Fabiana. Por que será que as pessoas criticavam ele? O que você acha? Nossa, eu imagino que criticavam muito, né? Porque não chovia. Você é doido. Aí Noé chega e fala que vai chover. Não é isso? É. Não é? Eu imagino que as pessoas iam lá ver... Tem aquele espirracento, amados, porque deveria ter, né? Foi zombar de Noé lá. Foi lá zombar ele. Eu imagino diversas situações que ele passou, mas... Foi botar os filhos de Noé contra o pai. Larga isso aí. Você está ajudando teu pai é doido, teu pai está pancado da cabeça. Vamos para a cidade, vamos para a festa. É ou não é, Fabiana? Exatamente. E Noé teve que ser perseverante. Amém? Perseverar é aquele que não desiste. Amém? Diga comigo, eu não desisto. Porque ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, seu caminhar.
tão grande assim. Às vezes a gente tem vontade de desistir. Aleluia. Às vezes a gente tem vontade, às vezes a gente desiste, irmãos, porque o nosso coração é falho. Aleluia. A nossa carne é falha, irmãos. Não é verdade, Fabiana? Às vezes a luta é grande, irmãos. A dificuldade é grande. Só que quem persevera, irmãos, ele tem uma característica muito importante. Aleluia. Porque quem persevera, primeiro, ele vence. Amém? Amém. Aleluia. Ele vence. Quem persevera tem uma outra característica. Quem já ouviu falar do Maria vai com as outras? Quem já ouviu falar? É assim, irmãos. Você está indo na igreja? Você é louco? Vai dar dízimo para o pastor agora? Né, Fabiana? Né? Muitas pessoas desistem por isso, né? Porque é uma falação. É uma falação, né? É um falatório, né? É que você imagina Noé. Tinha maquita naquela época, Fabiana, para ele cortar a madeira? Não tinha. 220? Não 4.400 watts de potência? Não tinha. Não serrote tinha? Nada disso. Não tinha serrote? Meu Deus do céu. E como é que ele cortou a madeira? Amém, irmãos? Você pensa, irmãos, que a tua luta é difícil? Olha para o chamado de Noé. Amém? Olha para o chamado de Noé. Tinha prego, será, pastor, naquela época? Parafuso? Chave torque, será que tinha? Parafusadeira? Não tinha, irmãos, era manual. Tinha caminhão, trator para ir lá derrubar as árvores e trazer? Era no lombo, irmãos. Era no lombo. Aleluia, aleluia. Olha para a tua luta, olha para a luta de Noé e fala assim: a minha luta é pequena. Oh, glória, eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Aleluia. 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 Fabiana, tem uma outra característica também nesse chamado de Noé, que envolve uma aliança. A gente já vai falar da aliança aqui, amém? Que o chamado foi só para Noé? Não foi só para Noé. Foi para quem mais? Foi para ele, para sua esposa e seus filhos e suas noras. Foi para a família. Foi para a família? Engraçado, né? Foi para a família. Diga assim: por livre e espontânea pressão. Você aceita a pressão de Deus sobre você? Fala assim: eu aceito. Fala: eu aceito, meu Deus, a tua pressão na minha vida. Aleluia. Será que os filhos de Noé queriam ir? O que a esposa de Noé será que falou a esse respeito? Irmãos, o propósito no reino de Deus sempre vai envolver família. Viu, pastores? Ali, ó. Aleluia. Sempre vai envolver família. Amém? Dificilmente Deus chama um homem para fazer uma coisa só, que ele não tenha a sua família junto com ele. E Deus fala assim: Noé, farás para ti uma arca e para os teus filhos, Sem, Cão e Jafé, para suas noras e para a tua esposa, para o teu gado, e vai todo mundo entrar nessa arca. Amém? Aleluia. Josué capítulo 15, 24, tem um texto interessante também. Se eu não estou enganado é isso, depois vocês me ajudam aí, viu? Que às vezes o computador aqui falha. Olha só, Josué estava numa inquietação muito grande ali, e ele chama ali os anciãos, e começa a falar, a relembrar toda a história, toda a trajetória do povo de Deus, desde Noé. Ele começa a falar, e aí ele chega e fala assim: olha, eu não sei o que é que vocês vão fazer, eu não estou preocupado com o que vocês vão fazer, amém? Não se preocupe com o que os outros estão fazendo, amém, irmãos? Não se preocupe com o que os outros vão fazer. O meu vizinho, o meu pai, a minha mãe, não sei o quê. Mas Josué fala assim: eu e a minha casa. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor. 24:15, obrigado, é isso aí, ó. Josué capítulo 24:15, eu errei eu inverti a referência.
Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Fabiana. Eu e tu. Amém? Tu e eu. Amém? Tu e as crianças. Amém? A esposa. O cachorrinho também. O gato, o papagaio também vai louvar. A minha casa vai louvar ao Senhor. Amém? Tá difícil, mas o meu filho é teimoso. A minha filha é teimosa, mas não sei o quê. Mas profetiza, irmãos. Profetiza na tua vida que a tua família vai servir ao Senhor. Irmãos, isso é coisa de perseverança, irmãos. Quando eu comecei a servir a Deus, irmãos, eu tinha 13 para 14 anos, eu era um garotinho, amém? Um dia meu pai pegou a minha Bíblia, jogou lá no quintal, a Nivalda lembra, era de terra, minha Bíblia sujou todinha. Eu peguei a Bíblia e saí correndo, falei, quê? Eu vou correr porque senão ele me bate. Seu Duvalino era bravo, se ele estiver me escutando, ele vai lembrar, amém? Pai, mas você está perdoado, viu? Fica tranquilo. Não tem mágoa, não tem trauma, não tem nada, né? Que hoje em dia as crianças é tudo traumatizado, sim ou não? Se falar alto com o filho, não fala que vai traumatizar, pelo amor de Deus. Né? Então tá complicado, não é verdade? Mas irmãos, eu continuei, eu perseverei, amém? Perseverei, olha, eu estou aqui hoje. Aqui a minha irmã, bispa, levanta ali, bispa, Nivalda. Olha lá, ó, aquela mulherzona ali, ó. Ô, minha irmã, aleluia, minha irmã. Aleluia, é bispa hoje. Amém? Aleluia. Eu fui professor dela, hoje ela é minha professora. Aleluia. Porque tem que perseverar. Amém, igreja? Vamos perseverar, sim ou não? Amém. Aleluia, Jesus. O que mais, Fabiana, que tem aí? Amém? Peraí, vamos falar da recompensa? Qual que é a recompensa? Porque, amados, todo chamado tem uma recompensa. Amém. Diga assim, eu quero, Senhor. Eu quero, a minha Senhor, recompensa. A minha recompensa. É isso aí. Como é que foi, Fabiana? A recompensa dele foi ser salva ele e a família dele, amados, sem dúvida, né? E é o nosso propósito, por isso nós estamos aqui, né? Por isso nós perseveramos aqui na igreja com os amados, querendo aprender mais e mais. Porque a gente sabe qual é a nossa recompensa. Todo sacrifício existe uma recompensa, né? Houve um sacrifício muito grande aqui na vida de Noé. Ele trabalhou muito, né? Provavelmente ele sofreu. Eu acredito que teve momentos que ele quis existir, né? Mas a fé ali falou mais alto. Mas o que ele estava esperando? A recompensa. Porque ele tinha certeza que o dilúvio vinha. Ele tinha certeza que aquele povo ia todo morrer. E ele não queria morrer. E ele não queria ver a família dele sofrendo. Então, existia ali uma recompensa, né? Por isso que ele perseverou e foi até o fim, amém? Amém. E Romanos capítulo 8, amém? É clássico isso, né? No nosso ministério, né, bispa? Portanto, aleluia. Como é que está escrito lá? Romanos capítulo 8, amém? Portanto, agora nenhuma condenação há, amém? 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Ontem eu estava conversando ali com meu primo e minha prima. Amém? Não tem condenação não, porque se vocês estiverem em Cristo Jesus, amém? Não há condenação. Amém? O diabo, o pecado não pode destruir a obra de Deus na minha vida, nem na vida de vocês. Se a gente não permitir, se a gente não quiser. Porque isso está escrito aqui, ó, é palavra do apóstolo Paulo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Essa é a recompensa da justificação pela fé. É a recompensa de ter paz com Deus. Amém? Que mais, Fabiana? Tem um terceiro ponto. Tem um terceiro para a gente finalizar aqui. O que aconteceu com Noé depois desse chamado? Mudou a vida dele? Mudou a história dele? O que aconteceu? Mudou, né? É por isso que hoje estamos aqui falando dele. Quantos anos isso aconteceu, né? E ele, até hoje nós falamos, quantas pessoas nesse momento estão pregando e falando de Noé? Né? Existe recompensa maior, amados, que a tua história está escrita no livro da vida, né? Na palavra do Senhor, né? Todos reconhecer. Exatamente. Ele foi um testemunho, na verdade, né? Exatamente, irmãos. Porque olha só, irmãos, Noé, irmãos, ele entra para a história mundial? Não. Noé, ele entra para a história universal. Porque no céu se fala de Noé. Sabia? No céu se fala de Noé. Amém? O chamado de Noé,
mudou a vida de Noé para sempre. E hoje, não sei quantos mil anos depois, nós estamos falando de Noé. Alguns outros profetas falaram de Noé. O próprio escritor de Hebreus falou de Noé também. Amém? Porque a história de Noé foi mudada. Meus irmãos, não tem nenhuma pessoa que aceita um chamado de Deus na sua vida, que a sua vida não é transformada. Amém? Muitas vezes nós pegamos um histórico ruim, irmãos. Nós pegamos um histórico ruim. Nós pegamos uma genética ruim, muitas vezes, da nossa família. Tem aquelas maldições familiares, né, bispa? Aquela maldição que fica, porque o pai é pinguço, o filho é pinguço, o neto é pinguço, e todo mundo vai ser pinguço. Porque o pai é ladrão, o filho é ladrão, e aí vai, não é isso? Porque muitas vezes o pai é nervoso, a mãe é nervosa, a filha é nervosa, o filho, meu Deus do céu, só Jesus, é Denis do Pimentinha, né? Mas meus irmãos, aleluia, quando Deus entra na nossa vida, irmãos, aleluia, diga comigo, eu preciso mudança, eu preciso transformação. Diga assim, Deus muda a minha história. Diga, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais essa situação, esse estado de coisas que nada dá certo. Quem já na vida de alguém aqui já aconteceu isso? Mas na minha vida nada dá certo. Meu Deus, eu começo, paro. Chega um momento que parece que está tudo bom, de repente acaba tudo. É ou não é? Acontece isso ou não acontece, Paulinho? Mas, irmãos, aleluia. Isso, irmãos, levanta a mão, aleluia, e deixa Deus entrar, aleluia, com esse chamado na tua vida, aleluia, assim como Deus mudou, aleluia, a história de Noé através dessa aliança, é o que Deus tem feito, aleluia. Olha o testemunho do pastor Valdir, irmãos, meu Deus do céu, quem ouviu o testemunho do pastor Valdir? Irmãos, Deus usou até o macumbeiro para falar com ele, porque quando Deus está no propósito, irmãos, Deus levanta até um passarinho, até um jacaré, até uma mula, aleluia, Deus vai usar, aleluia, oh glória, aleluia, 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 meus irmãos, olha só, irmãos, aleluia, aquele Bom Sucesso morreu gente demais, não é não, Valdir? Morreu gente demais. Pastor Rubens, uma vez eu cheguei do culto ali, à noite em casa, irmãos, parecia a guerra lá da Ucrânia lá. Lembra, Ni? Era tiro para tudo quanto é lá. Minha mãe fechando a janela, falei, mãe, mas é de vida a janela, não adianta fechar. Era pipoco para todo lado, era tiro de todo lado, eu cabelo debaixo do braço, cheguei assim, abaixando assim, para poder entrar dentro de casa. Irmãos, morreu gente demais. Irmãos, morreu, vamos lá, Valdir, vamos lá, ajuda aí, o sonho. Nardinho, Raimundo, Jailson, Tião, Abel, Adão, Eva, Paulo Banana, ajuda aí, Natanael, meu Deus do céu, Azeitona, meu Deus do céu, Cemitério, era um rapaz da hora, era tão bonzinho que o apelido dele era Cemitério. Aleluia, aleluia. Irmãos, droga, irmãos, a gente não comprava não, vinha assim na mão da gente assim, ó, vinha no papel assim, ó. Olha aí, meu nome era Chuchuzinho, sabia? Meu apelido era Chuchuzinho. Ó, Chuchuzinho, tá aqui, ó, para você aqui, ó. Era assim, irmãos. E eu tô aqui hoje, irmãos. Aleluia. Deus tem uma transformação para fazer na nossa vida. Aleluia, e essa transformação não é para a gente se exaltar, e não, porque nós somos pó e terra, não é dom, amém, não vem de nós, é dom de Deus, Paulinho, é dom de Deus, aleluia, é dom de Deus, aleluia, diga, é dom de Deus, a salvação que vem na minha vida, através desse chamado profético de Noé, aleluia, envolve uma outra característica também, Fabiana, sabe o que é para a gente finalizar, irmãos? A aliança, diga comigo, aliança, aleluia, Jesus, aliança. Meu Deus do céu, aliança. Cadê, onde é que fala de aliança aqui, Fabiano? Aleluia, Jesus, é o 8? Aleluia, Jesus. É o 9?
Aleluia, Jesus. 9:12. Gênesis 9:12. Aleluia. Disse Deus, olha só o que Deus fala para Noé, Bispo Márcio. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus fala para Noé. Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Fala assim comigo hoje, ó. Deus, fala comigo. Fala comigo. Aleluia. E disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco. Por quanto tempo? Gerações eternas. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, Senhor, eu recebo. Senhor, eu recebo. Que a minha geração Minha geração será bendita em teu será nome. bendita. Aleluia, Jesus. Gerações eternas. O meu arco, amém, tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra. Aleluia, Jesus. Bispa Nivalda, cadê o povo do louvor? Vamos louvar, gente? Aleluia, Jesus. Olha só, irmãos. Aliança, Bispo Márcio. O que eu posso dizer que é uma aliança? O que nós podemos dizer que é uma aliança? Aliança é um contrato? Amém? É um pacto? Amém? É um pacto. É curioso isso, né? Engraçado. Deus fez um pacto com Noé. Amém? Só que Deus, Ele chama Noé para fazer toda essa obra, esse chamado profético, né, com um propósito. E Ele chama Noé, e Deus, Ele fala assim: Noé, nós vamos ser parceiro, tá? Nós vamos ser parceiro. A aliança, ela envolve parceria, irmãos. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você que está na live aí, você que está na rede social, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está te chamando para parceria. Aleluia. Canta lá, baixar, andar. Oh, aleluia. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Aleluia. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo, aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Deus quer fazer parceria com você, aleluia. Deus te chama, aleluia, para uma aliança, fazer parceria, amém, Fabiana? Parceria para a gente poder ajudar as pessoas. Bispa, sabe o que Deus colocou no meu coração hoje? Eu vou falar no púlpito aqui, porque eu ia falar depois para você, mas eu vou falar agora. Na próxima ceia, irmãos, vamos trazer 1 quilo de alimento, amém? Vamos trazer 1 quilo de alimento na próxima ceia, sim ou não? Sim. Quem puder trazer 2, trazer 5, pode trazer também, não tem problema. Que nós vamos abençoar algumas famílias, irmãos, amém? Vamos fazer isso, amém? Em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós temos um chamado, amém? Para ser parceiro de Deus, Pastor Rui, ser parceiro de Deus, amém? Deus tem algo a fazer, mas Pastor Rubens, eu já escutei tanto essa palavra do Pastor Rubens, mas, irmãos, Deus não vai chamar os anjos para fazer, Deus não vai chamar os anjos para fazer a obra, amém? Que Ele quer fazer através de nós, aleluia. Então nós vamos ser parceiros de Deus, vamos cantar, amém?